começa mostrando dois meninos órfãos chamados Shin e Pyo, que acabaram de ser comprados por um homem idoso chamado Tio-wo para servirem como escravos. Eles têm a mesma paixão e sonho de se tornarem um dos grandes generais depois de testemunharem a grandeza de um general chamado General Aoki. Em seu tempo livre, depois de coletar lenha e cortar toras, Shin e Pyo praticam juntos no meio da floresta usando espadas de madeira que eles mesmos haviam feito. Ao longo dos anos, eles sempre treinaram juntos para melhorar suas habilidades de luta e desenvolver sua agilidade. Depois de praticar todos os dias, eles se tornaram espadachins talentosos e grandes lutadores. Naquele dia, enquanto treinavam juntos, um general chamado Cheng viu a habilidade de luta de espada de Pyo e a elogiou. No dia seguinte, o general Cheng foi à casa do tio Wo e informou que o Partido Real estava realizando recrutamento para reunir soldados reais de várias regiões. E o objetivo dele, ao vir ver o tio Wo, é pedir permissão para trazer o Pyo para o reino e treiná-lo como um dos soldados especiais do reino. Embora o Shin não tenha a mesma oportunidade que o Pyo, ele está feliz com a oferta e apoia o Pyo em alcançar seu sonho. Naquela noite, antes de se separarem, o Pyo e o Shin praticaram luta de espadas uma última vez e prometeram um ao outro continuar perseguindo seus sonhos. Nos dias seguintes, o Shin começou a treinar mais diligentemente na colina e a melhorar sua técnica de espada. Seu treinamento rigoroso mostrou ter melhorado significativamente sua habilidade de luta, depois de conseguir facilmente quebrar uma pedra com sua espada de madeira. Alguns dias depois, enquanto descansava em sua cabana escondida, o Shin ficou surpreso com a chegada do Pyo, que estava seriamente ferido. Em seu estado agonizante, o Pyo explica que houve um golpe de estado no reino, onde o irmão mais novo do rei enviou alguém para matar o rei. E naquele caos, Pyo foi sacrificado por oficiais reais ao designá-lo para fingir ser o rei. Antes de dar seu último suspiro, ele ordenou que Shin fosse a uma vila indicada no mapa que ele havia trazido. Explicou que Shin encontraria um exército na vila que poderia treiná-lo para se tornar um lutador mais forte. Naquela noite, Shin correu rapidamente em direção à vila que Pyo havia mencionado. Porém, no caminho, ele foi cercado por um grupo de bandidos, então teve que lutar contra eles. Felizmente, com o treinamento intensivo pelo qual havia passado até então, ele conseguiu derrotar facilmente todos os membros do grupo de bandidos sozinho. Após continuar a jornada, Shin finalmente chegou à vila de destino e encontrou uma pequena cabana habitada por um rei chamado Qin, que havia fugido do reino. O rei Qin então explicou a Shin que o general Cheng havia trazido Pyo ao reino de propósito, pois ele tinha uma aparência muito semelhante à dele. Eles queriam enganar os oficiais reais que haviam traído e realizado um golpe com seu irmão mais novo chamado Príncipe Seikyo. Um general chamado Ji, cúmplice do Príncipe Seikyo, percebe que a pessoa que ele havia matado anteriormente não era o rei Qin, mas um plebeu chamado Pyo. Um assassino enviado pelo Príncipe Seikyo, de repente apareceu na cabana deles e pretendia matar o rei Qin. O assassino instigou Shin a matar o rei Qin, porque ele e outros oficiais reais haviam matado Pyo. Mas, em vez de ouvir as palavras do assassino, Shin o atacou e o matou porque ele suspeitava que o assassino era quem matou Pyo. Ele voltou para o rei Qin e expressou sua frustração porque ainda não conseguia aceitar a morte de Pyo. Mas o rei Qin tentou acalmar Shin e disse que todo o sofrimento que Pyo experimentou foi um sacrifício para salvar o reino inteiro. O rei Qin explicou que ele precisava permanecer vivo para que o poder real não caísse nas mãos de seu irmão mais novo, que era muito cruel e corrupto, pois se isso acontecesse, o reino seria destruído. O rei Qin então instigou Shin a se juntar a ele para formar um novo exército e recuperar o príncipe Seikyo para que o sacrifício e a morte de Pyo não fossem em vão. Por outro lado, o príncipe Seikyo sentiu-se muito desapontado e irritado depois de receber a notícia de que o rei Qin ainda estava vivo. Ele então ordenou a seus cúmplices que enviassem mais assassinos para caçar seu irmão mais velho. No dia seguinte, quando o rei Qin e Shin estavam caminhando pela floresta, eles foram atacados repentinamente por um assassino que usava uma arma de agulha envenenada. Shin lutou contra o assassino até conseguir cortar a cabeça do homem com uma espada. Após matar o homem com sucesso, ele subitamente caiu e começou a perder a consciência devido à agulha envenenada que atingiu seu corpo. Felizmente, o rei Qin conseguiu salvar Shin e cuidou dele até que ele se recuperasse. Quando Shin acordou de seu sono, eles foram surpreendidos pela presença de um grupo de soldados reais que invadiu o esconderijo deles.
Felizmente, o exército real era um exército comandado pelo general Cheng, que ainda era leal ao rei Qin. Após declarar sua devoção ao rei Qin, o general Cheng ajudou-o a elaborar uma estratégia para reconquistar o trono real do príncipe Seikyu. Por outro lado, embora o príncipe Seikyu ainda não tenha conseguido matar o rei Qin, ele decide se declarar o novo rei diante de todo o exército do reino. Enquanto isso, o rei Qin sentia-se pessimista porque ele tinha um exército muito menor do que o exército real. Ouvindo isso, um dos generais aconselhou-o a encontrar as tribos da montanha e pedir ajuda a elas para formar uma aliança com um exército maior. Sabendo disso, o rei Qin concordou e imediatamente ordenou que todo o exército partisse para a região das tribos da montanha. Depois de passar por uma longa jornada com caminhos desafiadores, o rei Qin e seu exército chegaram à região fronteiriça das tribos da montanha. Eles não foram recebidos de forma adequada pelas tropas tribais da montanha, e em vez disso, foram feitos reféns por eles. Após ficarem diante do líder da tribo da montanha, o rei Qin transmitiu sua intenção de pedir à tribo da montanha que o ajudasse a recuperar o trono real, que havia sido tomado por seu irmão mais novo. Ao ouvirem isso, os líderes da tribo da montanha recusaram seu pedido, pois haviam sido traídos pela realeza, que matou muitas tropas da tribo da montanha. O rei Qin não queria desistir tão facilmente, então ele se desculpou com todos os membros da tribo da montanha pelos erros cometidos pelos funcionários reais do passado. Ao ouvir a sinceridade de seu pedido de desculpas, o líder da tribo da montanha decidiu perdoá-lo e ajudá-lo a recuperar o trono real. Os homens da tribo da montanha se aliarão ao seu exército para invadir e atacar o palácio real. Após isso, o rei Qin e os outros começaram a planejar estratégias para atacar as forças reais de várias direções. Ele enviará Qin e o general Cheng como líderes do primeiro exército, enquanto ele mesmo se disfarçará como membro da tribo da montanha, e se tornará o líder do segundo exército junto com a tribo da montanha e o líder da tribo da montanha. No dia seguinte à chegada do exército da tribo da montanha e do exército do rei Qin ao reino, o líder da tribo da montanha encontrou-se com o comandante do reino e disse que suas tropas se juntariam ao exército do reino do príncipe Seikyu. Ouvindo as boas intenções das tribos da montanha, o comandante real permitiu que as tropas da tribo da montanha entrassem no reino. Afinal, os montanheses e o exército do rei Qin conseguiram entrar com sucesso no reino e imediatamente atacaram o exército de soldados que guardavam o portão. Depois disso, o rei Qin ordenou que Qin e o primeiro exército seguissem pela rota secreta, enquanto ele e o segundo exército atacariam pela rota principal com o líder da tribo da montanha. Uma batalha colossal logo começou, com as tropas da tribo da montanha atacando os soldados de defesa do reino. Com a ajuda das habilidades de luta e força física da tribo da montanha, o rei Qin conseguiu derrotar a maioria dos soldados reais. Por outro lado, Qin e o primeiro exército tiveram que lutar contra um gigantesco monstro poderoso para se infiltrarem na passagem secreta. Embora as tropas inicialmente parecessem ter dificuldade em derrotar o monstro, Qin finalmente conseguiu matá-lo com um golpe de espada muito poderoso. Depois disso, Qin e o primeiro esquadrão conseguiram entrar no Palácio Real para matar o príncipe Seikyu. No entanto, o príncipe Seikyu sentava-se arrogante e relaxado no trono, enquanto chamava um dos generais mais fortes do reino, General Ji. Qin foi desafiado para um duelo mano a mano com o General Ji, e ele aceitou o desafio sem hesitar. A batalha entre eles foi muito intensa, pois ambos tinham habilidades de esgrima muito grandes. No entanto, Qin tinha um espírito e determinação muito mais forte do que o General Ji, então no final, Qin foi quem venceu o duelo. Após ver o General Ji morto na sua frente, o príncipe Seikyu decidiu fugir do palácio. Mas na frente dos portões do palácio, ele já estava cercado pelo rei Qin e pelo exército da tribo das montanhas. O rei Qin não precisou fazer muito esforço para lutar contra o príncipe Seikyu, pois ele facilmente poderia derrotá-lo com um único golpe. Pouco tempo depois, o general Aoki, o general mais forte do reino vizinho, chegou até o rei Qin e perguntou por que ele estava lutando na batalha. O rei Qin respondeu que precisava recuperar o trono real para que o poder real não fosse abusado por traidores reais. Ao ouvir sua explicação, o general Aoki concordou com seus desejos e prometeu ajudá-lo a alcançar a paz. No entanto, um dos generais reais ainda leais ao príncipe Seikyu não pôde aceitar a vitória do rei Qin e imediatamente ordenou suas tropas a atacarem o general Aoki e o rei Qin. Mas com plena confiança, o general Aoki conseguiu facilmente derrotar todos os soldados com um único ataque.
Irritado, ele partiu para atacar o rei Qin. Felizmente, Xin rapidamente resistiu ao ataque do general e sacou sua espada, causando a morte do general. As ações heróicas de Xin foram elogiadas pelo general Aoki, que inclusive disse que um dia Xin se tornaria um dos generais mais fortes do reino. Após elogiar Xin, o general Aoki e suas tropas deixaram o reino, mas antes de partir, Xin revelou seu nome e pediu para que ele se lembrasse do nome. Agora que o príncipe Seikyu foi derrotado e todos os generais traidores morreram, o rei Qin e seu exército estão celebrando a vitória, pois conseguiram tomar o trono real dos traidores. Os membros das tribos da montanha também celebraram a vitória como se fosse a própria deles. Antes do líder da tribo da montanha deixar o palácio real, ele presenteou Xin com uma espada de orgulho como recompensa pela coragem e paixão de Xin. Agora, com o reconhecimento de um general tão forte como o general Aoki e a espada orgulhosa da tribo da montanha, Xin estava mais próximo de seu sonho de se tornar um grande general no futuro reino.